Olá pessoal, meu nome é Joel e hoje nós vamos inaugurar uma nova fase do nosso curso de 300 exercícios, abordando uma questão que é mais do ensino médio, que é a análise combinatória. E uma parte da análise combinatória importante e na qual a gente vai se fixar hoje é o princípio fundamental da contagem. E a gente vai iniciar esse princípio fundamental da contagem com exercícios pertinentes. Vamos lá? Pessoal, o que diz o princípio fundamental da contagem? E quando um evento é dividido em várias etapas, cada uma com uma possibilidade de acontecer, M, N, P, o total de possibilidades é o produto entre elas, de M, N, P. O que isso quer dizer? Por meio desse exercício, nós vamos entender cada uma dessas etapas. Eu tenho aqui o cidadão, vou dar um nome para ele, Pedro. Pedro, ele sai da casa dele, C, e vai para a academia, e da academia ele vai para T, trabalho. Para ele ir da casa dele para a academia, ele pode ir de táxi, de metrô ou de ônibus. Mas da academia para o trabalho só tem táxi e ônibus. De quantas maneiras diferentes o Pedro pode ir da casa dele para o trabalho? Veja que a gente vai dividir isso daqui em pelo menos duas etapas. Da casa dele para a academia e academia para o trabalho. São duas etapas. Uma, duas. Como é que ele pode ir da casa dele para a academia? De táxi, de metrô e de ônibus. Três possibilidades. O meu M. E da academia para o trabalho. De táxi e de ônibus. São duas possibilidades. De quantas maneiras diferentes ele pode ir da casa dele para o trabalho? Pelo princípio fundamental da contagem, é o produto das duas. 3 vezes 2, que dá 6. 6 maneiras que ele pode ir. Vamos testar isso? Vamos ver. Ele pode ir de táxi e táxi, dois táxis. Ele pode ir de táxi e ônibus, táxi e ônibus. Ele pode ir de metrô e táxi, de metrô e ônibus. E ele tem mais duas possibilidades: ônibus e táxi, e ônibus e ônibus. Então ele vai de táxi, de táxi e ônibus, de metrô e táxi, de metrô e ônibus, de ônibus e táxi, de ônibus e ônibus. São 6 possibilidades, como a gente já tinha achado. Para um exercício com duas etapas como esse aqui, é relativamente simples, mas a gente vai ver exercícios que tem 3, 4 etapas que a gente tem que se debruçar mais, para mais tempo e com mais cuidado, e o resultado final, a gente sabendo o princípio fundamental da contagem, sai de uma maneira mais simples. Vamos fazer um segundo exercício para a gente ir fixando o jeito de a gente fazer esse tipo de exercício de contagem. Bom, pessoal, no exercício 2, eu tenho aqui um conjunto A com os seguintes elementos: 1, 2, 3, 4, 5, números naturais. E ele quer saber quantos números de 3 algarismos eu posso formar com esses 5 aqui. Então, eu vou fazer o seguinte: vou dividir por etapas, como diz o princípio fundamental da contagem. Eu pego de 3 algarismos. Eu coloco 1, 2, 3 etapas. E na primeira etapa, eu posso usar quantos algarismos? 1, 2, 3, 4, 5. 5 algarismos aqui na primeira etapa. Na segunda etapa, mais 5 algarismos, porque eu não tenho restrição nenhuma ao uso dos algarismos. E na terceira etapa, também 5. O total de algarismos de números com 3 algarismos vai ser, pelo princípio, o produto de 5 por 5 por 5. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. Esse foi tranquilo. Essa é a parte A, o item A. O item B. No item B, ele quer saber quantos números pares eu posso formar com esses algarismos. Pares de 3 algarismos, com esses 5 daqui. Novamente, eu vou separar em etapas. 1, 2. Opa, por mais para cá. 1, 2, 3. 3 algarismos. E eu sempre começo a analisar as etapas pela mais crítica, por aquela que tem maior restrição. Essas duas não têm restrição. Por quê? Porque ele diz que ele quer saber quantos números pares. Número par é aquele que termina com o número par. Então só vai ter restrição para esse último algarismo aqui. Ele tem que ser dos 5 possíveis, 1, 2, 3, 4, 5, ele só pode ser o 2 ou o 4. Aliás, eu vou pôr aqui, só o 2 ou o 4, porque o 1, 3 e 5 são ímpares. Qualquer número que venha antes desses dois, 2 e 4, ele vai ser par porque esses dois já são pares. Então aqui eu posso colocar qualquer um dos 5, não tenho restrição. E aqui também posso colocar qualquer um dos 5, não tenho restrição. Então o produto entre eles, para satisfazer
o princípio fundamental da contagem é 5 vezes 5, 25, vezes 2, 50. Resultado, 50 números pares eu posso formar de 3 algarismos com aqueles algarismos 1, 2, 3, 4, 5. Outro item, o item C, é quantos números ímpares eu posso formar de 3 algarismos. Utilizando o mesmo raciocínio, dividindo em etapas, 3 etapas, vou começar pela crítica, que é a última. Números ímpares entre 1, 2, 3, 4 e 5, os ímpares são o 1, o 3 e o 5. O 1, o 3 e o 5. São 3 deles. E aqui? Aqui qualquer número que venha antes dele, sendo ímpar o número, o último, ele também vai ser ímpar. O total vai ser ímpar. Os 3 números, a centena vai ser ímpar. Então aqui eu pode ter qualquer um dos 5 números, 1, 2, 3, 4, 5, e aqui idem. Então você 5 vezes 5, 25, vezes 3, 75. Deu mais do que os pares. Por quê? Porque tem 2 números pares aqui e tem 3 ímpares. Então aumenta a possibilidade. E, para terminar, deixa eu apagar a luz aqui. E agora o item D quero formar 3 algarismos com esses daqui, mas sem repetição. Não pode repetir. Por exemplo, o 112 não pode entrar. O 133 não pode entrar. O 233 não pode entrar. O 344 também não. Enfim, se tiver um repetido, ou 2 ou 3, ou 2 repetidos, não pode entrar. Então, como é que eu faço? De novo, divido em etapas. São 3 algarismos, 3 etapas. A primeira etapa, eu posso utilizar qualquer um dos 5 elementos. Então, eu tenho 5 vezes 5 elementos que são possíveis aqui. Na segunda, eu não posso repetir um dos elementos, uma das letras que está aqui. Por exemplo, um dos letras, não, um dos números. Se eu utilizei o número 3 aqui, por exemplo, aqui eu não posso usar o número 3, só posso usar o 1, 2, 4 e 5. Então, só 4 elementos. E aqui, eu já usei mais um aqui, eu não posso usar nem o que está aqui, nem o que está aqui. Dos 5, eu tiro 2, eu tenho 3 elementos. Então, eu vou ter, pelo princípio, eu vou ter a multiplicação dessas possibilidades. 3 vezes 4, 12 vezes 5, 60 números sem repetição. É isso. Bom, pessoal, tem mais um exercício para vocês, que é o seguinte. Eu tenho um conjunto A com os elementos 0, 1, 2 e 3. Eu quero saber quantos números de 3 algarismos eu posso formar. Falar, mas isso daí é igual ao anterior. Não, não é igual. Tem uma sutileza que eu vou mostrar para vocês, porque esse é um exercício clássico. Ele cai sempre em vestibulares e em concursos. Por exemplo, esse número aqui, ó, com 3 elementos, com 2 elementos, 12, por exemplo, número 12, com o 0 antes dele, ele tem 3 algarismos, 0, 1 e o 2. Mas o número 12 só tem 2 algarismos significativos. O 0 não significa nada, porque ele está à esquerda do número. 0 à esquerda não apita nada. Então, além de ter o cuidado com quantos números eu posso inserir em cada uma etapa, eu tenho que ter o cuidado de não inserir o número 0 na primeira casa. E é isso que eu vou fazer agora. Vou apagar aqui e vamos lá. 3 etapas, são 3 algarismos. O primeiro número pode ser o 1, 2 e o 3, só não pode ser o 0, menos o 0 aqui, menos o conjunto formado pelo número 0. Então, quantos números são? 1, 2 e 3, 3 números. E aqui? Aqui o 0 pode, porque na segunda casa ele pode, faz toda a diferença. Então, são 4 números aqui, e na última também pode 0. Vejo que, de novo, eu escolhi para começar a minha análise pelo número que tem restrição. Ou seja, o 0 só é restrição na casa das centenas, porque são 3 algarismos. Se fosse milhar, na casa do milhar, que são 4 algarismos, e assim por diante. Na última casa mais distante da unidade, é que o 0 não pode estar no número. E aí, como diz o princípio, produto das etapas, etapa 1 tem 3, 2, 4 vezes 4, 4 vezes 4, 16 vezes 3, 48. Pessoal, mais uma parte da combinatória, que é fundamental, uma ferramenta na análise combinatória, que chama fatorial. Ele tende a simplificar as notações que a gente faz durante a resolução dos exercícios. Como é que ele simplifica isso? Eu vou mostrar. Se eu tiver, por exemplo, 5 fatorial, e a gente representa fatorial por um ponto de exclamação, a gente lê 5 fatorial, ele é igual a 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2
vezes 1. Se for 9 fatorial, 9 vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. O professor está perdendo tempo fazendo isso. Verdade. É por isso que quando eu tenho uma multiplicação desse tipo, eu substituo por 9 fatorial. E como a gente vai ter, durante a análise combinatória, um monte de multiplicações desse tipo, a gente criou toda uma parte de fatorial para simplificar as notações. Ficavam mais rápidas e mais simples. Uma coisa que é importante, o 0 fatorial é igual a 1. E o 1 fatorial também é igual a 1. E vamos, sem mais demoras, vamos começar a fazer exercício sobre isso. Vou até escrever aqui em cima, 0 fatorial igual a 1. Nossa, que 1. 1 fatorial também é igual a 1. Ah, é 1 aqui. Faz de conta que vocês estão enxergando um 1 ali. Deixa eu apagar a luz aqui. Vamos lá, exercício 1. 7 fatorial dividido por 5 fatorial. Bom, eu posso escrever aqui 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Mas quem é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1? É o 5 fatorial. Então eu paro no 5 fatorial e copio de baixo 5 fatorial. Por que eu não continuei aqui? Porque me interessa ter o 5 fatorial em cima para eu poder simplificar com o de baixo. 7 vezes 6, 42. Ou seja, toda vez que eu estiver desenrolando um fatorial em cima ou embaixo, eu sempre procuro coincidir com o maior fatorial que eu tiver embaixo. Por exemplo, um exercício 2 aqui. 9 fatorial sobre 3 fatorial vezes 6 fatorial. Um exemplo como esse aqui, eu posso desenrolar o 9 até o 3 ou até o 6. Vou desenrolar até o 6, sempre no maior fatorial que eu tiver embaixo. Como é que eu desenrolo isso? 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 fatorial. E embaixo, 3 fatorial vezes 6 fatorial. Vai ficar 9 vezes 8 vezes 7 sobre 3 fatorial. Que é 3 vezes 2, 6, 6 vezes 1, 6. Aqui até que dá para simplificar o 9 com 6. 3 em cima e 2 embaixo. O 2 com 8, 4 em cima e 1 embaixo. Então aqui ainda dava para fazer 12 vezes 7, 84. O nosso propósito não é saber se a gente sabe fazer conta de multiplicação, mas simplificar os fatoriais. Vamos para o próximo exercício, o terceiro. Como terceiro exercício, nós vamos fazer esse aqui. Uma fração, 4 fatorial menos 2 fatorial menos 0 fatorial sobre 1 fatorial. Bom, gente, 1 fatorial, como a gente já viu, é 1 mesmo. Então, essa fração, como o denominador é 1, é igual ao numerador. Então, vou só trabalhar com o numerador. 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Precisava colocar 1? Não. Mas eu coloquei, não faz mal. É que nem o 2 fatorial. 2 vezes 1, 2. Não vou colocar o 1, não. Menos 0 fatorial. 0 fatorial, como a gente já viu aqui, ó, igual a 1. Então, eu vou ter... Essa fração vai ser 4 vezes 3, 12 vezes 2, 24. 24 menos 2, 22 menos 1, 21. Facinho também. Olha, exercício desse tipo é muito simples. Nós vamos partir direto agora para a permutação sem repetição, já entrando definitivamente em análise combinatória. Se você gostou desse conteúdo, dê um like, aquele famoso joinha, e acompanhe a resolução dos exercícios com diversos conteúdos da matéria exigida no Enem dos concursos. Até a próxima!